Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Será que entendemos quando falamos que não podemos revelar a natureza humana, que devemos morrer, nos despir da natureza humana e nos revestirmos de Cristo? Será que entendemos o que significa andar segundo a natureza humana? Essa é a questão. Pois se não entendermos, nós não veremos a diferença entre andar no Espírito e andar segundo a natureza humana. Paulo, ensinando sobre isso e falando na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 28 até o 31, diz assim: E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, ele referindo ao ser humano, a nós, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável, para praticarem coisas que não convêm. Então, na realidade, Deus, diante da nossa decisão, diante do nosso pecado, diante da nossa atitude, ele deixou. Ele simplesmente liberou para falar, olha, façam. Tá? Na realidade, vivam do modo que vocês quiserem. Meu plano é perfeito, está planejado e vou revelá-lo. Mas o ser humano se afastou disto, de sua vontade, de seu querer, do seu plano. Por isso ele entregou a um modo de pensar reprovável. E isso é o andar segundo a natureza humana. É o pensar da mesma maneira que o diabo. Por isso que Cristo falou, vocês, para os religiosos, hein? Isso que a gente precisa entender. Para os religiosos ele falou, vocês são filhos do diabo. Então, quando a gente vive segundo a natureza humana, nós de fato estamos sendo filhos do diabo, revelando a nossa natureza, a natureza humana, que não tem nada a ver com Deus. Por isso ele fala assim, eles estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Vivemos desta maneira? Isso quer dizer, andamos segundo a natureza humana. Se o que a gente manifesta é a inveja, é a discórdia, é o engano, é a malícia, se difamamos as pessoas, se somos caluniadores, se nós agimos como insolentes, como arrogantes, como orgulhosos, se ficamos inventando mal para praticar contra o próximo, se desobedecemos aos pais, se somos insensatos, se somos desleais nas nossas relações, se nós não manifestamos misericórdia, graça, a bondade de Deus, nós estamos andando segundo a natureza humana. Isso é andar segundo a natureza humana. Se temos revelado essa natureza, quer dizer, não entendemos nada. Ou não conhecemos a Cristo e nem a sua salvação, a salvação que Deus nos concede pela graça por meio do que Cristo fez, ou não entendemos, aceitamos a salvação pela graça, mas não entendemos o propósito das nossas vidas. Deus nos salva mediante Cristo Jesus. Na cruz, na sua morte, nós recebemos o perdão de Deus quando nós nos submetemos a Cristo, reconhecendo Ele que a nossa salvação, a nossa reconciliação, o perdão é mediante o que Cristo fez, mediante a sua obra, e que isto é graça de Deus revelada, não tem o nosso dedinho nessa história, não tem nada que possamos fazer, não existe obra que possamos realizar que possa nos salvar. Não tem nada para fazermos para alcançarmos a salvação. Ela é pela graça, por meio do que Cristo fez. E Ele ressuscitou para que nós recebêssemos a justificação, ou seja, sermos apresentados de forma santa, inculpável e irrepreensível na presença de Deus. Ele, Cristo, nos coloca na presença de Deus, mediante sua obra, seu sangue vertido, nos purifica e nos apresenta diante de Deus. Nós recebemos da natureza de Deus, da vida de Deus, somos feito novo ser,
nascemos de novo, nascemos do Espírito, somos um ser espiritual. Somos coparticipantes da natureza divina, da mesma natureza de Deus, não mais segundo a natureza humana. Esta é a obra de Cristo em nosso favor, este é o processo de salvação de Deus. O que a gente precisa fazer, então, a partir deste momento, buscar, nos empenharmos pela nossa santificação, despindo dessa natureza e aprendendo a agir como Cristo. Isso que a gente precisa fazer. Esse é o plano e o propósito de Deus. Essa é a carreira que Paulo nos fala em suas cartas. Ele esmurra o próprio corpo para que possa chegar à perfeição. Ele corre para isso, para a plena estatura de Cristo. Que a gente precisa entender que esse é o plano e o propósito de Deus. Rejeitarmos a natureza humana, nos despirmos dela, ou seja, de qualquer atitude que revela inveja, que revela egoísmo, que revela orgulho, que revela arrogância, que manifesta mágoa, desejo de vingança, hipocrisia, mentira. Tudo isso não faz parte da natureza de Deus. Devemos nos despir, rejeitar, jogar fora, lançar para longe, para que nós possamos nos revestir de Cristo. Fala de sentimento, fala de atitude, de entendimento de quem somos, para revelarmos Deus, o nosso Deus, ao mundo. Por isso, manifestar misericórdia é natural, porque é a natureza de Deus. Manifestar graça é normal, porque pertence à natureza de Deus, a mesma natureza de que fomos feitos por meio da obra de Deus em nosso favor, através de Cristo Jesus. Estamos aqui para revelarmos Cristo. Sermos imitadores de Cristo é sermos imitadores de nosso Deus. É manifestarmos o seu amor, é manifestarmos a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. Isto é que nós precisamos entender. Nós somos um novo ser para revelar a natureza de Deus. Agora, quando andamos segundo a natureza humana, quer dizer que não entendemos nada. A gente está caminhando para longe da vontade de Deus, provavelmente nos tornando religioso e não um filho de Deus que revela Ele ao mundo, que manifesta a sua glória, que revela e enche a terra com conhecimento desta glória. A gente precisa entender, somos filhos para revelarmos a glória de Deus, para sermos o ser humano pleno que Ele planejou, com entendimento, com discernimento, com compreensão da liberdade e o que significa ser livre em Cristo Jesus, para vivermos neste mundo como Cristo. É isto que a gente precisa entender. Que a gente possa caminhar para a maturidade, para a santificação, para que as pessoas vejam Deus através de nossas vidas. Se entendermos isso e caminharmos nessa direção, essa é a vontade de Deus, e nesta jornada revelaremos o Pai ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.